Êxodo 17, do 1 ao 7, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão a vara com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós, ou não? Amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos, vamos orar, pedir a graça do Senhor para a pregação. Senhor Deus, santo, 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 nosso Deus, Deus da aliança, ó Deus, nesse momento te adoramos na tua casa, no teu dia, e queremos pedir a bênção do Senhor para a pregação da tua palavra, para este meio de graça. Ó Deus, o meio estabelecido pelo Senhor, pelo qual ouvimos a tua voz, a tua palavra revelada, escriturada, pregada, ó Deus, com a bênção do Senhor, também com a obra do teu Espírito. Pedimos que o Senhor nos ilumine, fale ao nosso coração. Pedimos: santifica o teu nome, venha o teu reino aqui neste lugar. Que o Senhor cumpra o teu propósito, por meio do qual o Senhor envia a tua palavra. E que assim, ó Deus, o Senhor opere em nós, no nosso coração, santifica a igreja, converte, ó Deus, aqueles pecadores ainda não convertidos, regenerados. Que o Senhor cumpra todo o teu plano, ó Deus, através da igreja. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, o Senhor é o Deus presente com o seu povo em meio às suas peregrinações. O Senhor salva um povo e o Senhor leva este povo para o deserto. E o Senhor está no meio desse povo. O Senhor é um Deus vivo e ativo. A sua providência, o seu decreto está por detrás de todas as coisas. E isso, irmãos, é o que vemos nas Escrituras. É o Deus da Bíblia, um Deus soberano. Tudo está nas suas mãos, no seu controle. E nós sabemos que há uma tendência humana de pensar que Deus está distante. Deus nos observa de longe, muitos pensam. Deus intervém somente em certos momentos de necessidade. Quando o homem ora, o pecador ora, pede a Deus ou permite alguma ação de Deus. Muitos pensam assim, mas isso não tem base bíblica. E então, com esse pensamento,
Muitos acreditam que as coisas acontecem de modo aleatório, as circunstâncias são aleatórias, e esse tipo de pensamento, ele promove a incredulidade. Esta não é a fé no Deus soberano das Escrituras. E nós sabemos, irmãos, que Deus é soberano, tem um plano, o seu decreto, e que as coisas que acontecem aqui debaixo do sol, essas coisas não são, em primeiro lugar, sobre nós. É a vontade de Deus sendo cumprida. É Deus, na sua soberania, cumprindo o seu propósito. Tudo é dele, por meio dele e para ele. Desse modo, irmãos, esse pensamento de que o homem vive de modo independente quanto a Deus, esse pensamento é o pensamento da incredulidade. Esta é a fé dos que acreditam num universo aberto. Um universo em que Deus está distante, em que as coisas acontecem à parte de Deus. Esse pensamento é um pensamento que nós chamamos de incredulidade. E a incredulidade é o pecado que está por trás de muitas reações pecaminosas. Quando o homem se esquece da presença de Deus, ou não crê nessa presença, nesse governo, o homem reage de modo pecaminoso, diante de provações, de adversidades. E no nosso texto, irmãos, é muito claro que é Deus quem conduz o seu povo por um caminho de provações. Deus salva o povo e Deus conduz o seu povo por um caminho de provações. Deus quer que o seu povo aprenda por esse caminho, ande no caminho estreito. Desse modo, quem colocou Israel nessa circunstância foi Deus. Uma circunstância adversa, falta de água, um bem essencial, no deserto, escaldante. E a igreja de Israel jamais deveria questionar, em meio à adversidade, se Deus está no seu meio ou não, está Deus no meio de nós ou não. Aí esse questionamento no final da nossa sessão, foi Deus que conduziu o povo. Lembra da coluna de fogo? A coluna, então, em que Deus conduziu o seu povo, fogo à noite, nuvem de dia. Deus guiou o seu povo para o deserto e para esse lugar, Refidim, onde não havia água. Primeiro Deus os provou com falta de pão e agora com falta de água, no deserto. O povo, de fato, irmãos, está numa situação difícil, de necessidade, de aperto. E esse tipo de situação leva o ser humano, qualquer um que passa por dificuldade, a pensar o que é que Deus tem a ver com isso, né? Com a doença, com a enfermidade, com a crise, falta de recursos. Aqui no caso do texto, falta de água. Muitos acham assim que Deus não tem nada a ver com as circunstâncias humanas, principalmente quando são circunstâncias adversas. Mas é muito claro, irmãos, no texto, no verso 1 aí, que Deus conduziu o seu povo. Eles estavam ali segundo o mandamento do Senhor. Deus ordenou isso. Estar nesse lugar de falta de água, no deserto, não é, de fato, uma evidência de abandono de Deus. Passar por provações, doenças, crises, passar por desertos, né, como muitos falam, não quer dizer, irmãos, que Deus nos abandonou. Pelo contrário, Deus não abandona o seu povo, Deus está presente com o seu povo. O Senhor abandonou Jesus na cruz, o nosso Salvador, para que nós não sejamos abandonados jamais. Então não pense jamais que Deus te abandonou em qualquer circunstância difícil. Há uma providência de Deus. Deus está tratando com o seu povo, com cada um de nós. E Deus quer que andemos pela fé, nos submetamos ao seu caminho. Meus irmãos, irei caminhar por esse texto a partir do tema incredulidade contra o Deus presente.
incredulidade contra o Deus presente. Em primeiro lugar, verso 1, veremos a providência que prova. Deus prova pela sua providência. Os testes, as provações, as adversidades, as circunstâncias em que nos encontramos e passamos apertos, lutas, tudo isso está no controle absoluto de Deus. Tudo isso vem de Deus, do decreto de Deus. Deus nos conduz por esse caminho. Deus salva um povo e guia o seu povo por um caminho onde haverá adversidades, lutas, provações. Ou seja, a salvação de Deus, a salvação bíblica, não é uma salvação que agora estou salvo, estou com Deus, Deus está comigo, não tenho mais problemas, não vai ter mais adversidade, tentações, sofrimentos, doenças, crises. Não, irmãos, pelo contrário. Deus salva o seu povo e Deus conduz o seu povo por um caminho estreito, por um deserto, para provar o seu povo. Já vimos isso em Deuteronômio 8. Moisés fala sobre isso. Para trazer à superfície o que está no coração. Para santificar o seu povo. Ensinar o seu povo a andar pela fé e revelar, a Deus já sabe, né, claro, mas a revelar a nós mesmos. A nossa pecaminosidade, como precisamos de Deus, ser santificados. Ou seja, por que o povo, e aqui um povo de 2 milhões de pessoas aqui no deserto, por que um povo tão numeroso está ali? E é evidente pelo texto que não é por decisão ruim de Moisés, por estratégia de Moisés, por política de Moisés, falta de conhecimento de Moisés. No verso 1, irmãos, é muito claro. Eles estavam ali segundo o mandamento do Senhor. Moisés é o mediador, é o líder, é a figura humana presente, visível, é o instrumento de Deus. Mas não foi Moisés que os conduziu para aquele lugar. Foi o Senhor. O Senhor usava aquela coluna, que era nuvem e fogo. E então nós vemos que Deus os levou para um lugar onde não havia água. E não há acaso, há ordem de Deus. E você pode pensar, mas por que eu passo por certas circunstâncias? Eu sou crente. Às vezes olho até ao redor para pessoas que são incrédulas e aparentemente não há grandes lutas, dificuldades, e muitas vezes o crente passando por tantas lutas, e então alguém pode se perguntar, e geralmente sim há esse questionamento, por que essas coisas são assim? Por que o crente parece que é como uma ovelha sendo levada ao matadouro, está sempre muitas vezes prestes a morrer, a perecer? E, meus irmãos, nós não temos respostas para tudo. Sabemos que Deus tem um plano eterno, um decreto, que há um propósito de trabalhar no coração do seu povo. Em Deuteronômio 8, o Senhor diz que fez isso para humilhar o seu povo, para ensinar o povo a depender de Deus, para verificar se o povo iria obedecer a Deus ou não. Também Deus nos faz passar por provas para verificar se tememos. Deus já sabe, mas para que isso se revele na história e para que nós saibamos também, e para revelar então se aquele povo seria crente ou não, se cederia à incredulidade. Ou seja, Deus prova a fé do seu povo. Deus então envia provações, testes de fé, para então expor o coração, verificar a dependência, se aquele povo depende de Deus, se anda pela fé de fato ou não. Ou seja, salvação não significa de fato que não teremos problemas ou que viveremos uma vida apenas de prosperidade e de vitórias da perspectiva terrena. Não. A salvação bíblica, irmãos, não é salvação de todos os problemas da terra. As pessoas vêm ao Evangelho, elas vêm à igreja, muitas vezes tomam uma decisão pública,
aceitam a Jesus e acham então que estão livres de todos os problemas. É verdade que no final tudo dará certo, porque Deus irá resolver todo o problema, já resolveu na cruz o problema do pecado, e na eternidade, sabemos, todos os problemas estarão resolvidos, mas há uma jornada, há um caminho a ser trilhado aqui nessa terra, onde passaremos por aflições, por dificuldades. E essas aflições, isso não quer dizer que Deus não está conosco, ou que Deus nos abandonou, que é o pensamento das pessoas em geral. Aquela pessoa está sofrendo, aquele crente está sofrendo, então Deus o abandonou. Isso é porque Deus não o ama, por isso que está sofrendo. E, meus irmãos, nós sabemos que essas coisas não são assim. Não é isso que vemos aqui em nosso texto. E, na verdade, esse é um pensamento que brota da incredulidade, que é pecado. Então, nós recebemos aqui no nosso texto um alerta. Devemos andar pela fé. Devemos, meus irmãos, confiar na bondade paternal de Deus, mesmo quando as circunstâncias são difíceis, quando somos açoitados com as provações, que sabemos vêm da própria mão de Deus, quando o próprio Deus, então, nos açoita, digamos assim, permite a provação, nós sabemos que Deus faz isso para o nosso bem, Deus nos disciplina, Deus trata conosco não para nos destruir. Não é, então, essas tratativas de Deus não são para nossa destruição. Pelo contrário, é para o nosso aperfeiçoamento. Ou seja, Deus não levou o seu povo para o deserto para matar o seu povo no deserto, que é o que o povo está argumentando aqui contra Moisés. Por que, Moisés, nos trouxeste lá do Egito? Para morrer de sede. Ou seja, está dizendo que Moisés, o plano de Deus era matar o povo no deserto. Não, irmãos, isso é um pensamento da incredulidade. Deus envia provações, permite, administra provações para um propósito maior do que nós mesmos, para a sua glória. Você aprende por meio da provação. Às vezes você está concentrado na doença, na crise, em alguma provação, e não consegue ver o que Deus está fazendo. Deus quer ser glorificado, adorado. Deus está trabalhando no coração, santificando o coração. Então, nós devemos ter muito cuidado se somos rápidos em dizer assim: um servo do Senhor está sofrendo, Deus abandonou. Porque se fosse assim, então, o próprio Cristo, o Senhor sem pecado, sabemos que foi abandonado, no caso de Cristo, por causa dos nossos pecados, mas não foi jamais de todo abandonado. E quando vemos os santos, como Pedro, Paulo e outros santos de Deus, nós sabemos, irmãos, que passaram por provações, sofrimentos, e Deus jamais os abandonou. Essa ideia de que todo tipo de sofrimento é evidência de um abandono de Deus, essa é uma ideia que não é bíblica, é pagã. Deus conduz o seu povo por um caminho de provações, um caminho estreito. O povo de Deus, irmãos, então, aqui no primeiro ponto, ele está onde Deus queria que estivesse. Você, crente, cada um aqui tem a sua luta, o seu momento, cada um passa por provações específicas. Saiba, independente da dificuldade, do problema que você enfrenta nesse momento, saiba que não há nada por acaso. Não há circunstância nenhuma aleatória. Deus enviou esse momento para a sua vida e Deus tem a solução, está nas mãos dele. Ele é quem pode te retirar dessa circunstância e devemos crer, andar pela fé em meio aos problemas. Não é minimizar o problema pelo fato de que Deus é soberano. A sede é real, o sofrimento é real, a doença, a crise, o sofrimento de alma, a angústia é real.
Mas muito pior do que esse tipo de sofrimento é o pecado, é a incredulidade. O pecado é o mal supremo. Deus quer tratar com o problema do coração, o problema do pecado. Deus está tratando conosco em meio às dificuldades, tratando com o nosso coração, nos ensinando a submeter, a confiar nele. Então, meus irmãos, de fato, Deus não tenta a ninguém, mas Deus prova. E o comum da peregrinação cristã é que haverá adversidades, lutas, provações. É da natureza da vida cristã, então, do caminho de Deus ser um caminho estreito, em que precisamos negar a nós mesmos, tomar a cruz, morrer, sofrer, ser rejeitados como Cristo foi rejeitado. Então é da natureza, de fato, da vida cristã. Claro que as pessoas ao redor que não têm uma instrução bíblica podem ser que interpretem e julguem o nosso sofrimento como um abandono de Deus ou como qualquer coisa assim, mas nós não devemos andar nessa incredulidade, não devemos absorver esse pensamento incrédulo. Claro que se há pecados, se precisamos nos arrepender, se precisamos de graça para uma obediência mais firme, uma fé mais forte, isso devemos buscar. Mas, irmãos, Deus está presente conosco, Ele nos ama, cuida de nós, e a adversidade não é sinal de que Deus nos rejeitou, nos abandonou. Pelo contrário, Deus nos ama e por isso nos disciplina e trata conosco e está conosco em meio às lutas e dificuldades. Irmãos, em segundo lugar, temos aqui o pecado que contende, do verso 2 ao verso 4. Veja que o povo contendeu com Moisés, pedindo água, dá-nos água para beber. Na verdade, já vimos isso, a contenda do povo não é contra Moisés, mas contra o Senhor. E por isso Moisés responde: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? E no verso 3 diz que o povo murmurou, reclamou, porque nos tirou do Egito para morrer no deserto. Irmãos, aqui temos a reação do povo, que é a resposta pecaminosa a um problema real. Não devemos, irmãos, ignorar que, de fato, há um problema real. Há uma circunstância difícil. É real o problema, a sede no deserto, a fome. Há uma crise real, mas tão real quanto a falta de água. A crise é o pecado, é o problema do pecado. É verdade que o sofrimento é uma realidade, mas é possível sofrer, sentir sede e não pecar. É possível passar por problemas de modo temente a Deus, evitar a incredulidade, o pecado. Mas, no caso do povo de Israel, a falta de água trouxe à tona a incredulidade do coração, a falta de confiança no Deus presente. Eles passaram a praticamente ignorar a presença de Deus. Às vezes é esse desejo de querer saber tudo. Por que que Deus permitiu? No momento que eu estava mais servindo a Deus, Deus permitiu, enviou uma doença, uma luta, ou uma dificuldade no trabalho, na família. E muitas vezes ficamos remoendo o problema, tentando olhar para o problema de todos os ângulos e buscando respostas e querer saber exatamente o porquê, questionando a Deus ou aos seus ministros também, no caso aqui eles questionaram Moisés. Então nós vemos, irmãos, que essa é uma reação pecaminosa. No verso 2 diz que o povo contendeu, murmurou. E aqui a palavra traduzida aí por contendeu é uma palavra carregada de uma ideia de um confronto severo, violento. Então, quando o povo pede, dá-nos água, não é uma petição humilde,
mas o povo está indignado, irado. É uma exigência acusatória, irada. E então Moisés responde, ele clama a Deus, porque o povo murmura e de fato o povo está irado e praticamente quer matar Moisés. E a queixa do povo é: Moisés, tu nos tirou do Egito para morrer. Ou seja, essa salvação de Deus é muito cruel. Tira lá do Egito, mas coloca num caminho tão difícil, estreito, sem água, sem alimentos, um caminho de morte, de sofrimento. Ou seja, a murmuração era melhor ter ficado no Egito. Quantos pensam assim? Se é para sofrer assim, porque é crente, então era melhor viver como os pagãos. Os pagãos estão aí, vivem. Os pagãos muitas vezes têm saúde, têm boa estabilidade nos seus empregos, prosperam, aproveitam do que há aí nesse mundo, dos bens dessa terra, desfrutam desse mundo, depois vão morrer e, sabemos, estarão numa condição miserável, mas muitos acham, então, que não vale a pena ser crente, se é que é para sofrer, viver uma vida de sofrimento, acham que não compensa, e muitos se escandalizam e abandonam o evangelho por conta do custo do discipulado, da cruz. O Senhor Jesus Cristo, na parábola do semeador, ele disse que há um grupo de pessoas, de corações, que ele comparou a um solo rochoso. São pessoas que ouvem a palavra, recebem com alegria, mas o efeito da palavra tem pouca duração. E ele disse o porquê? Porque quando vem a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. São pessoas que não calcularam o custo do discipulado, que lemos aqui no texto, na liturgia. Não calcularam se poderiam completar a torre, se indo para aquela guerra teriam condições de vencer a batalha com o exército que possuíam. Então há pessoas que não calculam o custo do discipulado. E Jesus nunca escondeu que quem quer vir após ele tem que negar a si mesmo, tomar a cruz, irá sofrer, morrer para este mundo. E então o povo murmura, reclama contra Moisés, e a contenda é tão grande, meus irmãos, que Moisés clama a Deus em resposta, e Moisés diz a Deus: que farei a esse povo? Só lhe resta apedrejar. Moisés corre perigo de vida, porque o povo rejeita essa salvação de Deus em seu coração. Ou seja, se essa é a salvação de Deus, se Deus salvou para levar para o deserto, para sofrer, então eles dizem: nós não queremos isso. Eles estão prestes a matar Moisés, a apedrejar Moisés. E isso porque rejeitam o caminho de Deus em seu coração. E quem é esse povo incrédulo, irmãos? É o povo que foi liberto, viu milagres no Egito. É o povo que está sendo guiado pela coluna de fogo e nuvem. É o povo que está a comer ali o maná das codornizes. É esse povo que tenta a Deus, que quer que Deus faça as coisas do jeito deles, que não quer passar lutas, adversidades, que se for para ser assim, do jeito de Deus, eles prefeririam ter ficado no Egito. Prefeririam morrer no Egito como um pagão, como pagãos. Prefeririam que Deus não existisse. Se esse é o evangelho, eles vão dizer: não, isso não é para nós não queremos esse caminho. Se ser discípulo de Jesus é isso aí, se vai envolver isso, eles não querem, eles rejeitam, eles se escandalizam. Não, a palavra é de curta duração, Jesus disse, sobre estes. Ou seja, eles irão apostatar, se desviar, porque não estão prontos para suportar circunstâncias difíceis, sofrimentos, aflições.
não querem passar por estas coisas, não querem andar pela fé. Meus irmãos, a fé não rejeita o sofrimento, mesmo sabendo que ele vem de Deus. A fé submete ao sofrimento. Nós devemos nos submeter a Deus, aprender com Deus. Muitos crentes, irmãos da história do povo de Deus, da igreja, tiveram experiências de muito mais comunhão com Deus no sofrimento, no câncer, na doença, no desemprego. Pare para pensar, lembre disso, que muitas vezes você não deveria ser assim, né? Nós não deveríamos orar só quando está doente, se tem uma doença grave ou quando perde o emprego, mas muitas vezes há muito mais comunhão, experiências com Deus, de confiança, andar pela fé, quando passamos por sofrimentos. E Deus tem um propósito nisso, é muito evidente pelo que vemos aqui. Meus irmãos, em terceiro lugar, veremos a graça que concede água da rocha, versos 5 ao verso 7. Respondeu o Senhor a Moisés: o problema tem solução. Já havia solução para o problema desde o começo, não precisava o povo se desesperar. E nós vemos então no verso 5 ao verso 7 que Deus diz a Moisés: passe diante do povo. Deus vai então enviar Moisés com os anciãos, com a vara de Deus, para que Moisés possa ferir a rocha. Deus estará ali na rocha e Deus vai providenciar água a partir da rocha, ou seja, Deus vai descedentar o povo, vai dar água para o povo. Deus levou o povo para aquela circunstância para o testar, mas Deus iria providenciar os meios de vida ali, de o povo beber água. Ou seja, Deus está presente. O problema é real, falta de água. Mas o problema tem solução. E agora, devido ao pecado do povo, sim, é verdade, Deus poderia abandonar esse povo. Foi revelada a incredulidade do povo. Mas Deus irá tratar esse povo com graça. Deus irá providenciar água da rocha. E isso é graça, irmãos. E isso aponta para Cristo. Cristo é essa rocha. E o Senhor usa o seu mediador. No verso 5, Moisés também, que é um tipo de Cristo, ele manda Moisés passar adiante do povo, levar a vara que Deus então usou para enviar as pragas do Egito, mas agora para dar água para beber ao seu povo. Então nós vemos que o Senhor vai resolver o problema. O bordão será usado. O bordão que feriu o rio vai ferir a rocha, o povo vai beber da água que sai dessa rocha. Agora, o interessante que no texto é algo muito interessante, no verso 6. Preste bem atenção nisso. O texto diz: eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Deus diz para Moisés ferir a rocha, mas que ele estaria ali naquela rocha. Ou seja, o Senhor se põe sobre a rocha para que Moisés fira a rocha e saia água para o povo beber. E Paulo diz em 1 Coríntios 10,4 que essa rocha é Cristo, o nosso Redentor, um tipo de Cristo. Ou seja, Cristo está presente para dar de beber ao seu povo pecador, para matar a sede do povo. Meus irmãos, essa é uma cena memorável, cheia de significado. Essa cena é um tipo, um exemplo de como Deus trata o seu povo e de como esse povo respondeu ali, infelizmente, com contenda, contendeu com Deus, e Deus providenciou água da rocha. Ou seja, Massá e Meribá é um tipo de paradigma duradouro de incredulidade, de endurecimento. É triste, mas essa cena aqui é um exemplo, é um alerta para nós, para a igreja de todas as épocas, de que este povo que viu o milagre, que foi liberto,
viu as 10 pragas, andou com Deus no deserto. Esse povo foi incrédulo, teve o coração duro, não creu em Deus, não andou pela fé. E isso é repetido, irmãos, como um alerta em Deuteronômio 6, no Salmo 95, no Salmo 78, em 1 Coríntios 10. Veja que Deus está no meio do seu povo. Deus providenciou já os meios de preservação do seu povo. Deus é misericordioso para com pecadores indignos. Deus dá água para os ingratos, para os rebeldes. Isso não justifica o pecado de Israel. Eles teriam que se arrepender da sua incredulidade. Mas isso exalta, irmãos, a graça de Deus. Deus está presente. Cristo está ali tipificado. Devemos olhar para Cristo, para as suas misericórdias, para pecadores indignos que murmuram, que reclamam. Então Deus não vai resolver imediatamente todos os teus problemas, porque Deus quer trabalhar no teu coração, quer que você ande pela fé, olhe para Cristo. E aqui nós temos então, irmãos, essa orientação, olhe para Cristo, e também um alerta contra a incredulidade. Irmãos, a partir desse texto ainda aplicações. Meus irmãos, a ideia de um universo aberto em que Deus não é soberano e não governa o futuro é um terreno fértil para a incredulidade. Não é a fé bíblica. Crer num mundo em que, se alguém está passando uma luta, aquilo é aleatório, é como se Deus não fosse soberano sobre todas essas coisas, universo aberto, o homem age independente de Deus. Esse universo aberto não é o que vemos nas Escrituras. Homem autônomo, separado de Deus, um Deus distante que acompanha de longe ali, aí quando o homem ora, aí Deus vai lá e age. Um universo, então, entregue às forças do acaso. Um Deus que não é o Deus da Bíblia, esse Deus que não é soberano e só reage. Não é um Deus que intervém, mas só reage. Então, o mundo, nessa perspectiva, não é o mundo que vemos nas Escrituras. É um mundo entregue a si mesmo e a Satanás. E por isso, esse é um terreno fértil para a ansiedade, para a incredulidade. Mas, irmãos, se as coisas são como vemos em nosso texto e nas Escrituras, e sabemos que são, o Senhor é um Deus soberano. O Senhor decreta, o Senhor governa, o Senhor conduz. Você pode andar pela fé. Há solução para todos os problemas, não soluções imediatas ou imediatistas. Não quer dizer que o problema não exista, que não seja algo grave. Há provações, e isso tudo, de fato, revela que vivemos num mundo de sofrimento. Mas Deus é soberano, Ele governa, nele nós temos solução, resposta. E o principal problema já foi resolvido, o problema do pecado. O Senhor nos deu Cristo, nos dá em Cristo a água da vida. Então nós sabemos que todas essas circunstâncias ruins cooperam para o nosso bem. Então, irmãos, apenas a fé bíblica num Deus soberano pode te sustentar em meio a provações. Pode perceber, pessoas que não creem no Deus da Bíblia, no Deus soberano, elas ficam em confusão quando elas são assoladas por adversidades, por lutas. Elas ficam querendo respostas, e se foi culpa de alguém ou delas, e não se aquietam diante de Deus, não buscam a Deus, não olham para Cristo, não buscam de Deus a provisão para a solução dos seus problemas, porque são incrédulas, não acreditam, acham que como se Deus não pudesse fazer nada, não creem no poder de Deus. Então nós cremos num Deus soberano, Cristo é soberano sobre tudo e todos, e tudo está nas mãos de Deus. Então não seja incrédulo em circunstância nenhuma. Vá a Cristo, ore,
coloque diante de Deus, confie no Senhor, peça a Ele força e graça para passar por esse problema. Em segundo lugar, aqui nas aplicações, Jesus Cristo é a pedra da qual bebemos. Só Jesus pode satisfazer a tua sede espiritual. Você pode ter vários problemas e que também sabemos. Há muitos problemas, irmãos, que são coisas que nós não podemos fazer nada para resolver, né? Às vezes Deus nos coloca em circunstâncias, em problemas. Tem coisas que a gente pode até fazer alguma coisa para ajudar a resolver o problema. Mas tem problemas que nós não podemos fazer nada. E aí, mais uma vez, devemos andar pela fé. Mas o principal problema que temos é o problema do pecado, da queda, da nossa miséria espiritual. E esse problema da salvação, sabemos, só Deus pode resolver. E Cristo é a pedra que nos dá de beber e que satisfaz a nossa sede espiritual. Podemos resolver o problema da falta de água com uma fonte, cavar um poço. Mas o que é que Jesus disse para a mulher samaritana sobre a questão da água ali, à beira daquele poço? Quem beber dessa água tornará a ter sede. Você pode até resolver um problema de falta de água, um problema terreno, mas volta a ter sede. Mas Jesus disse: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher então disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ou seja, através dos problemas que você tem aqui nessa vida, olhe para algo maior, para o problema maior, o problema do pecado, e saiba, só Cristo pode satisfazer a tua necessidade. A satisfação que o mundo traz, e aí o mundo está cheio de soluções, para as crises, para as lutas. As soluções do pecado, elas não matam a sede. Os ímpios, eles passam por problemas e aí eles buscam satisfazer ali as suas almas, muitas vezes com dinheiro, entretenimento, prazer, soluções pecaminosas, mas isso não mata a sede, não há satisfação. Então a única água que satisfaz, o real problema aqui do texto, irmãos, não é a falta de água. O principal problema dos israelitas, nosso também, o principal problema é o pecado. Nós precisamos de algo maior, ser satisfeitos por algo maior. E, de fato, apenas esta água que Cristo dá satisfaz. Então você precisa ir a Cristo em meio às lutas, às dificuldades. Se Deus vai tirar ou não o câncer, a doença, a crise momentânea, isso está nas mãos do Senhor. Mas nós sabemos que o principal é que Deus satisfaça a nossa necessidade espiritual, e Ele faz por meio de Cristo. Ele chama o pecador para que vá a Cristo e seja satisfeito. E é por isso, em terceiro lugar, que a rocha que precisava ser ferido é Cristo. Cristo está aqui na rocha. E isso aponta, irmãos, para o mistério da cruz, onde a vida vem da morte. Que coisa, né? A vida por meio da morte, isso confunde o homem natural. A rocha é Cristo. E a rocha precisava ser atingida, para que da rocha fluísse água para satisfazer a sede do povo. O nosso Senhor Jesus Cristo foi ferido. E pelo seu sangue nós somos lavados e salvos. E também quando ele foi ferido, sabemos, saiu água ali do seu lado. Então é pelo sangue de Cristo, ele foi ferido, ele morreu, para que você beba dessa água e não tenha mais sede, para que você seja satisfeito. Não é satisfação temporária, transitória, não é resolver problemas terrenos meramente.
não ter mais problemas, parar de sofrer aqui na terra. Não é isso, irmãos, que o Senhor aponta para nós aqui nas Escrituras. Por isso, e em quarto lugar, finalmente, não tente ao Senhor, não coloque o Senhor à prova em meio às dificuldades, não seja incrédulo, seja crente, submeta a Deus. Ou seja, não pense que Deus só é bom se Ele te livrar de todos os problemas e não permitir que você passe por provação. Para muitos, Deus só é bom se Ele tiver uma vida boa, não tiver problema, não passar por sofrimentos, ou seja, não quer andar no caminho estreito, não quer andar pelo deserto. E aí, para Ele, Deus é bom. Isso não é, irmãos, o que vemos aqui. Não pense que Deus está presente apenas quando as coisas parecem estar indo bem. Estão bem, está tudo bem, então Deus está presente. Se está ruim, então Deus abandonou. Não pense nisso. Não seja guiado por sentimentos, mas pela fé. E não seja ingrato e duro de coração. Deus tem te sustentado, Deus te salvou. Deus enviou o seu evangelho de salvação, te resgatou do inferno, da morte, do pecado, de Satanás. Deus é o teu Pai, está em aliança contigo, é quem te guarda, protege, é quem te conduz, te guia por um caminho estreito de provações, é verdade, mas está contigo em meio às provações. Não seja ingrato, não seja duro de coração. É como Pedro diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, no tempo oportuno, vos exalte. Lembre, como também está no Salmo 34, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então o Senhor está presente. Então que não haja, irmãos, incredulidade contra o Deus presente. É da incredulidade que vem todo tipo de outros pecados, de murmuração, de descontentamento, apostasias, como vimos, pessoas que se afastam de Deus, querem servir a Deus, mas do jeito delas, não querem entender e submeter ao custo, ao que vemos ali, que é o custo do discipulado, ou o que é ser um discípulo, o que envolve ser um discípulo. E então nós devemos ser daqueles que andam pela fé, que ouvem o alerta de Deus, e que possamos também, irmãos, dia a dia ir a Cristo para ter nossas necessidades satisfeitas, né? Beber desta água e poder ser satisfeitos com Cristo. Que o Senhor, irmãos, nos abençoe. Amém. Meus irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar nesse momento. Senhor, nós queremos te adorar neste dia do Senhor, nesse dia, ó Deus, em que podemos parar as atividades do dia a dia, dedicar esse tempo ao Senhor, buscar descanso para as nossas almas, buscar ouvir o teu evangelho, o conforto das Escrituras, olhar para Cristo, ó Deus, saber que o Senhor é um Deus presente, ter comunhão com o Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece a circunstância de cada um, de cada crente, as lutas, as provações. Ó Deus, sabemos que o Senhor está conosco. Queremos te adorar, te glorificar. Reconhecer, ó Deus, a tua presença, o teu cuidado. Reconhecer que é para o nosso bem que o Senhor nos disciplina, nos açoita muitas vezes, ou permite sofrimentos. Ó Deus, fortalece a fé do teu povo, nos dá a ser um povo que anda pela fé, confiados no teu cuidado. Também nos dá a ir ao Senhor, buscar a solução da parte do Senhor para os nossos problemas. Nos ajuda, ó Deus, a nos arrepender das reações de incredulidade, reações, ó Deus, de murmuração, de reclamação. Ó Deus, nos ajuda a ser um povo humilde e manso, um povo, de fato, que glorifica ao Senhor em meio ao sofrimento. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor traga soluções
que vem do Senhor, como o Senhor apontou aqui no texto. Sabemos que a solução é Cristo para todos os nossos problemas, a sabedoria, a justiça, a santificação, tudo vem de Cristo. Sabemos que o Senhor irá tratar, resolver todos os problemas no tempo devido. Nos ajuda, ó Deus, a ir a Cristo, pedir a Cristo pela solução de qualquer problema, nos submeter às orientações do Senhor, através dos teus ministros, da tua palavra, que possamos ser obedientes, fiéis, e que o Senhor nos dê vitória, ó Deus, por meio das provações, e que possamos reconhecer que passamos por elas porque o Senhor esteve conosco e nos guiou e nos ajudou. Assim nos dá, ó Deus, uma boa semana, fortalece e guarda o teu povo, glorifica o teu nome, nos dá ser um povo contente e grato, aceitar aquilo que o Senhor nos envia a cada dia. É no nome de Jesus que oramos. Amém.